Paz seja convosco, meus amados irmãos. E quem fala é o pastor Josivaldo. Mais uma tarde abençoada da parte do Senhor, em que Deus se faz presente no nosso meio, que o Espírito Santo de Deus nos faz presente. Quero saudar os irmãos e as irmãs e a todos os ouvintes. Que a paz do Senhor Jesus seja em cada coração nessa tarde. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus seja em cada coração. Que Deus abençoe a tua tarde. Que Deus abençoe a tua caminhada cristã. E que Deus te abençoe na tua família, na tua casa. Que a graça do Senhor ela possa se estender sobre você. E se tiver alguém com enfermidade, se tiver alguém passando pelo momento de tristeza, de dor, eu quero te dizer que o Senhor é contigo. Deus te abençoe e te proteja. E Deus te abençoe no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te dizer que Deus é maior do que todos os teus problemas. Exercite a tua fé. E segue em oração para Deus te dar livramento, para que Deus venha te dar o refrigério dessa tribulação, dessa dor, de qualquer coisa que você venha passar. Hoje é uma tarde de bênção, uma tarde de vitória. E eu quero falar especificamente com todos, né, amado? Com todos os nossos irmãos. Mas eu quero também deixar uma palavra para os novos convertidos, né? Você que é líder, que tem uma liderança, coloque esse estudo que eu vou dar agora para eles e que Deus, o nosso Senhor, ele venha bradar no nosso coração nessa tarde, ele venha nos encher da sua graça. E eu quero falar um pouco sobre a maturidade cristã, né? O texto do meu estudo aqui diz: maturidade cristã é precisa, né? Então nós temos aqui esse assunto para falar. E tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas eu quero ser bem breve. Coisa que eu não consigo, porque a gente precisa explicar os versículos, os textos, dar contextos, precisa se ter uma visão ampla das coisas e não uma visão rasa, superficial das coisas, né? Então nós precisamos falar de maturidade cristã. E o texto que eu coloquei, maturidade cristã, é preciso, né? É preciso, mas a maturidade cristã ela só vai ser desenvolvida na vida de um cristão ao longo do tempo, ao longo da caminhada cristã, se ele tiver o equilíbrio, né? Se ele tiver o equilíbrio e saber absorver as coisas ruins da caminhada, porque não é só coisas boas, né? Coisas ruins também. E então nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por dor. E a maturidade cristã ela é muito boa porque ela te dá uma visão ampla, né, das coisas que você já passou, que você já sofreu, das experiências ao longo da tua caminhada, que vai fazer com que você amadureça na fé, que você não seja mais como um menino agitado, né, mas que você tenha agora o discernimento, que você tenha a capacidade de absorver as coisas, de analisar, de entender, porque agora você tem uma experiência. Então a maturidade cristã ela é muito precisa, mas a maturidade cristã ela vem com o quê? Com outra base que eu quero dar, que é crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Esse é o resultado de um amadurecimento cristão saudável e bom. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer menção aqui de 3 versículos que vão ser assim, mais ou menos assim, a nossa base desse nosso estudo hoje. E eu creio que esse estudo, eu oro e peço a Deus que ele seja enriquecedor na nossa vida. E procure meu estudo que eu dei sobre alimentos espíritos, que é muito bom. Que fala muito sobre legalidade, fala muito sobre pecado, fala muito sobre as maldições que entram na nossa vida e como é que esses espíritos têm autoridade sobre a nossa vida, e por que muitos cristãos, né, são atacados por esses
por esses espíritos e muitas das vezes não só a sua família, mas seu ministério, o seu trabalho são afetados e acaba perdendo, né, as bênçãos de Deus na sua vida. Então, vá lá nos meus estudos, aí nos meus vídeos, procure, eu coloquei lá na descrição, lá se eu não estou ligando, alimento de demônios ou alimento, não alimente os espíritos, eu coloquei. É que muitas pessoas têm alimentado esses espíritos e dando assim legalidade para que ele acabe, como é que se diz, visitando essa pessoa e causando todo tipo de má influência, se alimentando das más, se alimentando das obras da carne, se alimentando dos maus desejos, dos maus pensamentos e muitas das vezes usando aquilo que sai da nossa boca, porque Jesus disse, o que entra não contamina, mas o que sai, por quê? Porque vem do coração. E se você for ver lá o que está no coração de uma pessoa que está com a raiz de amargura, uma pessoa que está angustiada, que está amargurada, que está sendo vítima, o que foi vítima de uma ação, de uma ação do mal na sua vida, então ela acaba produzindo, né, palavras, acaba dizendo palavras de maldição. Eu falei muito sobre isso, né, que na verdade esses espíritos eles estão se alimentando daquilo que está saindo, muitas das vezes, da boca de muitos cristãos até. Então é muito bom esse estudo, vá lá, procure. E agora eu quero falar um pouco sobre maturidade, sobre a maturidade cristã. Amém? Que Deus ele venha nos instruir nessa tarde, que Deus ele venha nos capacitar. Que o Senhor, nós não precisamos, Senhor, ouvir nada do homem, do Josivaldo. Nós queremos ouvir uma palavra que venha do Teu Espírito, queremos conhecer mais um pouco de Ti, queremos crescer, Pai. Sabemos que a caminhada cristã, ela não é só, meu Pai, vitórias, bênçãos. Tem, Senhor, momentos de dificuldade, momentos de tristeza. Acabamos arretando ao longo dessa caminhada cicatrizes e marcas. Muitas das vezes elas, Pai, assim, irreversíveis, Pai, que somente o Teu Espírito, Pai, pode cicatrizá-las, pode, meu Deus, neutralizar todo e qualquer tipo de influência má que elas venham ocasionar na nossa vida, Pai. Então, meu Deus, que esse Espírito, que o Teu Espírito Santo venha nos instruir em toda a verdade, que essa palavra, ela possa produzir no coração de cada um resultado para a qual ela está sendo mandada em nome de Jesus. Amém? Meu querido cristão, hoje eu quero, meus amados, hoje nós estamos falando em, olha só, maturidade cristã. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a maturidade cristã. Então, existe uma visão equivocada da maturidade cristã por parte de muitos cristãos. Que eu falo assim quando eu falo cristão, porque o meu segmento é aquilo que eu acredito, nós cristãos evangélicos. Então, existe muita coisa assim fantasiosa. E esse estudo, ele foi concedido por Deus para mim, assim, eu procurei algumas coisas na internet, enciclopédia bíblica, dicionário, abri minha Bíblia, li, e Deus começou a falar das minhas experiências, boas e ruins, ao longo desses 10 anos de evangelho. E fez com que eu produzisse essa mensagem, esse estudo bíblico. E eu tive muitas experiências, assim como Paulo, né, o apóstolo São Paulo teve, assim como os discípulos tiveram. Experiências boas na presença do Senhor, experiência ruim. Então, querido, primeiro eu quero, bora ler esses textos aqui que eu separei aqui. Primeiro eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Pegue a sua Bíblia. 1 Coríntios 13, 11. Coríntios 13, 11. Eu vou correr aqui. 13, 11, que diz assim. Amém? Vamos lá? Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém?
Compreendeu aí? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso fala aqui que eu quero colocar isso para os novos convertidos que estão me ouvindo, querido. Você, quando chega no Evangelho, você chega aqui, como Paulo fala, você chega como um menino, como uma criança na fé. E você chega com aquele primeiro amor, e você precisa passar por esse processo de amadurecimento, que é uma coisa que tem que ser com calma, tranquilo. Ao longo da tua caminhada você vai ter essas experiências, mas se Deus está dando oportunidade para você receber esse estudo, que é para te capacitar mais. Então, eu quero falar aqui mesmo no coração dos nossos novos convertidos e para todos, né? Mas no coração dos nossos convertidos. Então, quando eu era menino, falava como menino. Então, é natural que você chegue na igreja com alguns hábitos, com alguns costumes, com aquela euforia, aquela ansiedade, com aquela vontade de fazer tudo, né? A gente chega na igreja e quer fazer tudo, corre para lá, corre para o lado, corre para o outro. Então isso é normal porque você ainda está ali caminhando. E Paulo fala isso, né? Agora, esse é o primeiro texto que eu quero que eu quero embasar nossa mensagem aqui. Agora eu quero que você vá para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, 18. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? O texto é bem claro: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Na graça diante dos homens e no conhecimento, vamos dizer aqui, diante de Deus. Amém? Precisamos crescer no conhecimento diante de Deus, conhecendo as Escrituras, conhecendo a liturgia, a doutrina da igreja. Precisamos ser discipulados, precisamos ir para a escola bíblica dominical. Isso tudo faz parte do crescimento, do amadurecimento. Sem ele, você fica um adulto ali, vamos dizer que está faltando algo, capenga, vamos dizer assim. Algo que você precisa da base para poder ter uma experiência saudável com o Senhor. Então, crescer na graça. E a graça diante dos homens é para que as pessoas possam ver em você a graça de Deus. Graça é favor imerecido, benevolente, misericordioso. Significa que você não merecia a salvação, você não merecia estar num lugar de destaque, mas pela graça, um favor que eu e você não merecemos, Deus nos colocou nessa condição, Deus colocou nesse lugar. Então, muitas das vezes, quando a pessoa olha, poxa, aquele irmão ali, né? Poxa, já passou por tanta dor, olha como ele prega, olha como ele ajuda as pessoas. Poxa, ele mesmo às vezes até precisa de ajuda e está ajudando tanta gente. Então, querido, isso aí é graça, isso é um favor imerecido. Ou então você pode dizer assim: olha, aquele cara ali era assaltante, perigoso. Agora olha como ele ajuda as pessoas, olha como ele prega a palavra, olha como ele apacenta o rebanho do Senhor. Olha quantos viciados ele tem resgatado. Um homem que era assaltante, né? Isso é graça. Graça diante das outras pessoas, graça diante dos outros. Então, esses aqui são os dois textos, né, de 1 Pedro 13, 11 e agora de 2 de Pedro 3, 18. Para ter amadurecimento, você precisa, um amadurecimento saudável, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você precisa do conhecimento, você precisa ser discipulado. Viu, nossos irmãos que estão em Cristo Jesus agora, que estão caminhando, você precisa. Porque quando vir um dia mal, você tem o conhecimento. Então, e caso contrário, o que vai acontecer? Você vai crescer sem as armaduras de Deus, você vai crescer sem base. Olha, é uma coisa tão tremenda que lá em Provérbio diz, né, quando fala das crianças: olha, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando cresça, não se desvie dele. Ou seja, dá base para ele, dá o leite,
dá o alimento ainda para que ele possa, o leite para que ele possa caminhar. E quando ele estiver lá na frente, que ele tiver tido passado por todo tipo de experiência, mas a base que ele recebeu vai fazer com que ele não caia lá em cima, que ele não se desvie lá na frente, não caia lá na frente. Ou se cair, consegue se levantar, consegue prosseguir, consegue seguir em frente. Então, essa é a nossa base. E agora nós vamos ver 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios, acho que é 3. 1 Coríntios 3. Meu coração. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Diz assim, Paulo falando, diz assim: Eu, porém, irmão, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Agora podeis, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Olha só o que ele está falando aqui, eu vou repetir aqui. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como espirituais. Paulo está dizendo, eu não pude falar palavras profundas, não pude falar palavras espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, leite vos dei de suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, ele iniciou a palavra, iniciou o discipulado, começou a dar leite, começou com uma palavra mais, os ensinamentos mais, e ele, mesmo assim, eles não conseguiram suportar. Olha só, por quê? Porque eles eram carnais. Aí versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Andai segundo o homem, ou seja, eles estavam andando segundo ao homem, não estavam andando segundo Cristo. E quando você vê em Gálatas 5:19, o que é as obras da carne? Eles estavam andando como carnais. As obras da carne são prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, discórdias, dissensões, facções, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a essas, que vos declaro que quem pratica não herdará o reino do céu. Então, essas são as obras da carne, obras que nós praticávamos antes de nos achegarmos a Cristo. Quando recebemos a Cristo, a nossa natureza está sendo transformada pelo Espírito que passa a habitar em nosso coração. E qual era o contexto desse texto aqui de Paulo? A igreja estava se dividindo porque um grupo estava apoiando Apolo e outro estava apoiando Paulo. Virou uma facção dentro da igreja. E estavam se dividindo, estavam praticando as obras da carne. E Paulo não pôde falar com ele como servo de Deus e como pessoas espirituais. Por quê? Porque eles estavam indo para a carne. Estavam voltando. Eles estavam voltando para o rudimento, para o velho homem. Eles não estavam agora caminhando para o crescimento espiritual, para o amadurecimento espiritual. Eles estavam, em vez de progredir, eles estavam regredindo. Eles estavam saindo de Cristo e voltando para as obras da carne, para a velha criatura, para os velhos hábitos. E nós não podemos ser assim. Então, querido, eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com você aqui. Maturidade cristã, ela é preciso. São as marcas e experiências ao longo da sua caminhada cristã, seja ela boas ou negativas, que formam um caráter maduro, experiente, amoroso, tratável, indulgente, paciente,
benigno e compassivo e perdoador. Mas devemos ter cuidado para que as experiências ruins não nos leve para longe da graça de Deus. Por isso devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. 2 de Pedro 3,18, para termos um amadurecimento saudável. Então, o que é o amadurecer na verdade, querido? O amadurecimento, né? Um amadurecimento, ele vem ao longo da tua caminhada cristã. Você que é novo convertido, que está me ouvindo, talvez você entrou na igreja com primeiro amor, querendo fazer tudo, e ao longo da tua caminhada você começou a ver certas coisas, seu coração começou a se entristecer, você começou a de repente olhar e ver que as pessoas têm os seus erros, os seus pecados. Talvez você recebeu uma palavra que atravessou o teu coração como uma seta inflamada, como um dardo inflamado, e ali você se entristeceu, e essa experiência marcou você, e agora você esfriou, você perdeu aquele entusiasmo, aquela euforia, aquele amor ali. Aquilo é o que está escrito lá na carta ao Apocalipse, quando ele fala da igreja de Éfeso. Ele fez o elogio, mas disse: tenho porém contra ti que abandonar-te o teu primeiro amor. E Deus está perguntando: por que você abandonou o seu primeiro amor? Então, essas experiências, meu querido, elas são, a Bíblia chama elas de provações. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos ser provados. A palavra de Deus, ela fala isso, provado. E quando Deus prova uma pessoa, ele tem vários tipos de provação na Bíblia, que tem as provação que vem para fazer com que você tenha experiência profunda com Deus, para que você conheça as profundidades de Deus, amém? Para que você volte para o centro da vontade de Deus. Então, é a vontade permissiva. Ali Deus, ele usa, às vezes, uma tribulação, ele usa uma experiência ruim para te mostrar que você precisa ser tratado, que o teu caráter ainda precisa ser moldado. Então, Deus, a Bíblia diz que o Senhor, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele anseia por nós, pela nossa oração por nós. Então, quando Deus, ele vê que você está, eu e você estamos perdendo o nosso primeiro amor, estamos começando a praticar as obras da carne, aí ele vai fazer o que acontece lá em Hebreus 12, se eu não estou enganado. Ele corrige, açoita aquele que ele tem por filho. E qual é o pai que não corrige o filho que ama? Diz lá no texto de Hebreus. Qual é o filho? Então, às vezes, eu e você nos esfriamos, começamos a pecar, começamos a fazer coisas erradas. Aí Deus, como ele tem ciúme, como ele anseia por nós, ele permite, aí a vontade permissiva, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. É vontade permissiva, ele permite por causa do quê? Às vezes de uma legalidade que eu e você damos, de uma obra da carne praticada, de um pecado consumado. Então ele permite que haja ali uma visitação ali do mal na nossa vida, e ele vai agir aquilo, vai usar aquilo para nos trazer de volta para o centro, como uma correção para nos trazer de volta para a presença dele. E isso são experiências. E na nossa caminhada, querido, não é só coisa boa, tem muita coisa boa, né? Eu me lembro que quando eu comecei a orar, que eu fui expulsar o primeiro demônio sozinho, no meio da rua, não tinha ninguém para me ajudar, eu ia para o encontro com Deus, foi uma experiência tremenda. Então nós temos muitas experiências, de você dar uma palavra para uma pessoa, ela disse: meu Deus, só eu, Deus sabia disso, como é que Deus te usou para falar isso, meu Deus? Aí a pessoa vai e volta para o centro da vontade de Deus. Então são experiências maravilhosas, experiência de você ver a sua família se convertendo, experiência de você ver as bênçãos de Deus fluindo, mas também nós temos as experiências negativas, e são essas experiências ruins, negativas, que muitas das vezes triste, que vai nos provar
Paulo fala isso quando ele fala as cartas para Timóteo, e falando do obreiro, daquele que aspira o episcopado, que aspira o sacerdócio. Ele tem que ser marido de uma só mulher, temperante, não dado a vinho, né? Não neófito, para que não se soberbeça e caia na condenação do diabo. E tem que ser provado. E tem que ter um bom testemunho, tanto dos de dentro quanto de fora. Mas a palavra que Paulo dá, lá, se eu não me engano, é 2 Timóteo, não sei se é 2 ou 1 Timóteo, ele diz que o obreiro tem que ser provado. O homem ou a mulher, o servo ou a serva, ele tem que ser provado. E muitos, quando são provados, são reprovados. Por quê? Porque as experiências ruins que eles estão absorvendo ao longo da sua caminhada, muitas das vezes faz com que eles se entristeçam até com Deus, com a igreja, com os irmãos, e acabam abandonando seus ministérios, acabam abandonando a sua fé. Muitos voltam de novo para a escravidão do pecado e abandonando assim. Por quê? Porque não tiveram ainda, não amadureceram e não cresceram no conhecimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E o que faz com que essas pessoas elas caiam ao longo dessas experiências? Muitas vezes é falta do quê? Lá atrás, do leite espiritual, do discipulado inicial, de ir para a escola bíblica e ter aquele acompanhamento, de colar em um irmão mais experiente, que tem ali na sua costa cicatrizes e marcas de muita batalha, de muita luta, de colar em pessoas que mesmo depois de anos de luta, de batalha e sofrimento, ainda continuam com a sua fé íntegra, com seu coração ainda perseverante na presença de Deus, e de perguntar, de colar com essas pessoas, e ouvir e aprender lições, muitas das vezes maravilhosas de vida. Muitas das vezes nós abandonamos por causa das perseguições, nós não temos a estrutura necessária para suportar aquilo, o amadurecimento. No texto que eu dei para você de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 3, eles estavam com uma divisão na igreja, picuinha na igreja. É como se fosse um time de futebol que estava torcendo para um time e o outro para o outro, se encontrasse e a briga comia. Entendeu? Por falta da experiência. Paulo diz, olha, eu não posso falar como espiritual. Não posso, porque vocês não compreendem. É interessante quando você está discipulando uma pessoa que ela não quer, aí você já tem uma experiência, né? Você tem ali marca na sua costa, você tem um caminhar todo, aí você sabe que se ela percorrer esse caminho, você sabe que lá na frente ela vai cair. Você sabe, você já passou por isso, você já caiu lá. Você está discipulando, não, eu já tenho conhecimento. Geralmente, assim, a pessoa que está nesse nível, ela acha que ela tem um nível, já cheguei naquele nível, ela acha que ela não pode mais aprender, ela acha que ela já chegou no nível que ela não precisa mais ser tratada, que ela não precisa mais ser cuidada, eu já sei de tudo. Essas que são as que mais caem, que acham que já chegou no nível que mais cai, são essas. Então, todo dia é dia de nós aprendermos com o Senhor, seja no nosso casamento, seja no nosso ministério, seja no nosso trabalho. Temos que ser assim, temos que aprender com Cristo. E geralmente, essas pessoas de Corinto, elas estavam indo para a carne, para as obras da carne. E Paulo não pôde mais falar com o Espírito. Paulo teve que começar de novo um trabalho de discipulado, voltar com leite, né, exortando eles voltarem ali à prática das boas obras. E então, querido, o meu desejo com esse estudo nesse dia é que não deixe as experiências ruins, não deixe aquilo que marcou você negativamente no corpo de Cristo, ou em outra área da sua vida, possa atrapalhar a tua comunhão com Cristo, o teu crescimento com Cristo. Amém? Esse é meu desejo, que o teu primeiro amor não seja arrancado por essas coisas do teu coração. Que Deus hoje te conceda a graça para ser cheio do Espírito Santo, para voltar de novo para o centro da vontade, para você ter um olhar mais cristocêntrico e não humano das coisas,
olhando, muita gente olha para o corpo de Cristo e olha para a obra de Deus, olhando na perspectiva do homem. O homem vai errar, vai falhar, mas quando você tem esse amadurecimento, você tem ali a tranquilidade, a serenidade de já ter passado por tanta coisa que nada mais te abala, nada mais pode te tirar do centro da presença. As experiências serviram para você de trampolim, para que você chegasse a um patamar mais elevado de espiritualidade, de contemplação das coisas de Deus, de longanimidade para com os irmãos que estão na carne. Quando vem uma palavra de acusação, você fica calado, você não rebate, você simplesmente pondera, você analisa, você procura saber as coisas antes de falar, você começa a refrear a sua língua, você começa a ver o que está saindo dentro de você começa a brigar menos, você começa a entrar em questão de contenda menos, você começa a ter a maturidade, você começa a ter as experiências que você adquiriu, começa a te servir para alguma coisa, para que você veja, analise, você começa a ter o discernimento das coisas com mais clareza, por causa dessas experiências que você teve. E essas experiências só podem ser saudáveis se você estiver debaixo de um jugo, de uma autoridade espiritual, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, que é o texto que eu dei de 2 de Pedro 3,18. Caso contrário, querido, você vai naufragar na fé, você vai cair lá na frente com muita facilidade. Por isso você precisa se deixar ser discipulado por Deus, primeiramente por Deus, pelo Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo seja o Senhor da tua vida, para que Ele possa te conduzir para os pastos verdejantes, para junto das águas tranquilas. Amém, meu irmão? Então vamos continuar aqui. Vejamos alguns versículos que falam da maturidade, mas antes da gente ver esses versículos, antes, vamos ver o significado da palavra maduro, né? É um adjetivo, maduro, né? Aí eu separei aqui alguns significados, eu não vou colocar todos, eu fui no dicionário, fui na enciclopédia, eu procurei para fazer esse estudo, eu coloquei aqui alguns adjetivos que vão já nos colocar para o centro ali daquilo que Deus ele quer para nós. Primeiro significado que eu coloquei aqui da palavra maduro é um adjetivo, ou seja, maduro, que havendo atingido o seu completo desenvolvimento, poderia ser comido, colhido ou semeado. Ele está aqui falando no âmbito da colheita, no âmbito de semear, né? Ou seja, o primeiro ponto aqui, que havendo atingido o seu completo desenvolvimento ou amadurecimento, poderia ser comido, colhido ou semeado. Quando a gente coloca aqui no sentido figurado, diz isso aqui, aqui no texto aqui no Aurélio aqui, ele está falando sobre produto vegetal, ou seja, como se fosse uma semente. Ou seja, é aquilo que atingiu o seu completo desenvolvimento e que agora, quando ele atingiu esse completo desenvolvimento, ele pode ser colhido, colhido ou semeado. Que maravilha, né, querido? Olha só. Então é preciso que eu e você, nós que estamos caminhando na fé, também possamos atingir esse completo desenvolvimento da nossa fé. E isso não vem da noite para o dia. Isso é o processo de amadurecimento. Amém? Para que um dia nós possamos ser semeados ou semeamos coisas boas, né? No processo aqui do crescimento. Vamos ver a segunda aí. Segundo significado. Completamente formado, desenvolvido,
completamente, o segundo exemplo aqui, completamente formado ou desenvolvido, ou seja, é aquilo ou aquela que chegou num completo estágio da sua formação ou de seu desenvolvimento. E aqui ele está falando aqui da estrutura emocional. Muitas vezes quando nós chegamos na igreja, nós ainda estamos emocionalmente imaturos para absorver certas experiências, para passarmos por certas provações. Então, o nosso amadurecimento, ele precisa de uma estrutura emocional que nos faça com que nós sejamos fortes e suporte determinadas situações que vão vir sobre a nossa vida. Entendeu? Então, a segunda aí é completamente formado ou desenvolvido. Amém? Deu para nós estamos aí fazendo a compreensão aí do que é o amadurecimento, do que é ser maduro. Terceira, que se acha em estado de produzir o resultado esperado. Olha que maravilha! Que se acha no estado de produzir o resultado esperado. Ou seja, um plano, um projeto, uma célula, um ministério, uma família. Vou repetir, que se acha em estado de produzir o resultado esperado. O projeto, aquilo que você for fazer. Então, amadurecer é isso. É que se acha no estado de produzir o resultado esperado. É por isso que quando eu falei de Timóteo, que é aquele que aspira o episcopado, a obra de Deus, ou fazer aquilo para Deus, ou quer se casar, ou quer ter coisa, você tem que... aí diz assim, no caso do ministério, ele diz assim, que você não seja neófito. Que é neófito? É aquela pessoa nova na fé, que não ainda teve as experiências o suficiente para exercer aquele cargo de liderança. Então, ela precisa passar pela prova, ela precisa primeiro ser aprovado para que ela possa ser levada àquele cargo, para que ela possa desempenhar aquele papel, para que ela possa desempenhar aquela função. Então, muita calma, você que é novo convertido, calma. No tempo certo, Deus vai te dar visão, vai te mostrar para onde você deve ir, o ministério que você deve ir. Amém? Que se acha em estado de produzir. A quarta aqui, feito ou dito depois de demorada reflexão. Feito ou dito depois de demorada reflexão, no sentido de ser aqui ponderado, prudente, no sentido de decisões, de tomar decisões. Feito ou dito depois de moderada reflexão, ponderado, prudente. Ou seja, é uma pessoa que para tomar decisões, ela pensa, ela analisa, ela pondera, entendeu? Ela não é precipitada nas suas emoções, nas suas atitudes. É uma pessoa que depois que ela pega esse amadurecimento, ela passa por essas experiências, ela se torna mais assim ponderada, mais prudente para tomar decisões. E quando ela está irada, ela tem o conhecimento suficiente, o amadurecimento suficiente para não responder. Ela está irada, ela irou. A Bíblia diz, irais e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis esse lugar ao diabo. Efésios 4, 25, 26 e 27. Então, é uma pessoa que nas suas decisões, naquilo que vai falar, ela não fala aquilo que... Na hora da ira, ela não fala, não. Ela é tardia em irar-se. Ela pensa, analisa. E quando ela está irada, ela volta e vai esperar, vai orar, vai se acalmar para depois vir para resolver aquela situação. Essa é uma pessoa madura. Essa é uma pessoa que pondera suas emoções, suas ações. É tardia em irar-se. Pondera aquilo que vai sair de sua boca. Amém? E essa é o quarto, é o prudente. E qual é a origem da palavra maduro? Ela vem do latim, maduros
maturos a um que se produz no bom momento, na hora favorável. Daí maduro que chega ao pleno desenvolvimento oportuno e tempestivo. Ou seja, um que se produz no bom momento. Ou seja, é algo que se produz no bom momento, na hora favorável. Daí maduro é aquilo que chega ao pleno desenvolvimento oportuno, tempestivo. Por isso que eu digo, é uma pessoa que sempre chega no momento certo, é uma pessoa que está ali sempre para ponderar, para acalmar, para apaziguar, sempre tem uma palavra de sabedoria, sempre analisa, não julga as coisas antes de primeiro analisar, ele tem um discernimento, ele é o apaziguador daquilo tudo, sempre chega no momento certo e devido. As suas ações sempre são no momento certo, no momento oportuno, no momento devido. Ele não se porta inconvenientemente. Ele sempre se porta de uma maneira que madura, de uma maneira sempre que está ali ponderando, analisando, né? Sempre calado, observando. Esse é um amadurecimento saudável, né? E que Deus ele colocou no meu coração essa palavra. Então, quando você vê uma pessoa carnal que quer revidar as agressões, as acusações, você vê que não é uma pessoa que ainda é tratável, não é uma pessoa que ainda passou pelo processo de amadurecimento espiritual, não chegou ali naquele desenvolvimento suficiente para exercer um cargo de autoridade, um cargo de confiança no reino espiritual, onde vidas vão estar ali na dependência dele. É preciso ainda passar por esse processo para que as suas emoções, as suas ações sejam tratadas diante de Deus e diante dos homens. Por isso que nós precisamos crescer no conhecimento diante de Deus e na graça diante dos homens. E não confunda maturidade com falar em língua, né? Os dons do Espírito Santo, não. Maturidade são frutos. São os frutos do Espírito, são fruto que sai de dentro de mim e de você, ali no dia a dia, né? No nosso trato diário das coisas de Deus. E isso, querido, não é, repito, forjado da noite para o dia. Nós vamos errar, nós vamos cair, mas continua, te levanta, seja maleável, seja uma pessoa tratável, que se deixe ser tratada pelo Espírito de Deus, se deixe ser discipulado, fique debaixo de um jugo de uma autoridade espiritual, da obediência espiritual. Aprenda com os mais velhos, ouça os mais velhos, tenha respeito pelos mais velhos na fé, observe, analise, procure saber a vida, a história de cada um, veja, aprenda com eles, querido. E os crentes de Coríntios passaram por esse momento de dificuldade por causa disso, por causa que eles não estavam crescendo na graça e no conhecimento, mas eles estavam regredindo, voltando à velha criatura, voltando aos velhos hábitos, e o Espírito não podia mais habitar ali, o Espírito não podia mais trabalhar no coração deles, ao ponto de Paulo ter que exortar, de ter que exortar, né? De ter que dar ali uma exortação para eles. E o amadurecimento é em toda eu estou falando aqui dos novos convertidos, estou falando aqui da igreja, estou falando aqui de uma vida espiritual, mas pode ser no casamento, no relacionamento. Hoje você aprendeu coisas que eu e você talvez nós aprendemos coisas com a relação de cônjuge, coisas que marcaram a nossa vida, que deixaram cicatrizes, que daqui para frente eu tenho certeza, você não vai mais cometer, se você se deixar ser tratado por Deus, ser discipulado por Deus, e se você se permitir crescer na graça e no conhecimento dele. Então, são coisas que nós aprendemos muitas das vezes de uma maneira dura, aprendemos
pelos nossos erros. Isso é amadurecimento. É quando você admite, quando você reconhece que você errou, que você caiu, que você é culpado e que você agora quer aprender com Cristo, que você quer ter quer que Deus te ensine. Não, eu quero aprender, eu me arrependo, eu realmente errei nisso, eu não quero mais cometer esse erro. Isso é favor imerecido, isso é graça. Mas só pode receber isso quem tem um Espírito, porque é o Espírito que convence do juízo, do pecado e da condenação. Então, quando esses crentes de Coríntios estavam indo para a carne, estavam perdendo a sensibilidade do Espírito, de se deixar ser modelado por Deus, de se deixar ser tratado por Deus. Amém? E depois você vai ver que não é só a questão de eles estarem facções dentro da igreja, mas era na questão da liturgia da Santa Ceia. Uns comiam na frente dos outros, outros comiam e não davam comida para os menos necessitados. Era uma coisa assim que estava fugindo completamente ao controle. Depois você vai ver que eles não exortavam mais o pecado na igreja, daqueles que estavam pecando, estavam regredindo na fé, estavam voltando para... Eram tão espirituais, né? Aí é o que eu falei ainda agora. Falar em línguas, receber o dom do Espírito Santo, não significa que você é maduro o suficiente para controlar suas emoções, para controlar suas ações, para ser um homem e uma mulher equilibrado, né, dentro da obra de Deus. Muitas das vezes você vê o cara cheio do Espírito Santo, mas chama palavrão, a pessoa quer dizer, que é usado, que Deus usa os dons espirituais nessa pessoa. Aí você vê, às vezes ela chama palavrão, às vezes ela é ignorante, às vezes é uma pessoa insensível. Por quê? Porque ainda não amadureceu o suficiente, ainda não teve as experiências com Deus o suficiente para tratar as pessoas do mesmo modo que ele gostaria de ser tratado. Quer saber de uma coisa? Quando lá atrás, quando nós somos acusados, caluniados, ou quando nós passamos por lutas e provações, quando nós passamos por essas experiências, nós somos aprovados por Deus, nós continuamos mantendo em pé. Quando chega alguém que está triste, chorando, amargurado, querendo sair da igreja porque foi acusado, difamado, você que já passou por aquilo, vai abraçar essa pessoa, vai acolher essa pessoa com amor. Alabiassuremanda, Arabacalabachuremanda Arábia. Você vai ter o amor, o carinho. Por quê? Porque você já passou por aquilo. Você vai pegar ela no colo, você vai tratar, ajudar ela. E ela vai perceber que nem todos são assim por causa da tua vida, por causa do teu testemunho. Talvez você passou por um processo no teu casamento ruim e agora você está especialista nesse assunto e você vai orientar outras pessoas, não com amargura, não com a raiz de amargura, mas porque você já foi tratado por Deus. Então você vai poder tratar, ajudar. Olha, querido, não é assim. Você falou isso para o seu marido, vai lá, conversa com ele. Ah, você fez isso para a sua esposa, poxa, varão, não é assim. Olha, varão, é assim, assim. Como é que eu já passei por isso, varão? A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Eu errei muito, varão, olha para mim. Aí a pessoa vai, você vai. E aí você vai, quando você perceber, você está sendo um discipulador, um especialista naqueles assuntos que você passou lá atrás. Isso é amadurecimento, querido. Isso é amadurecimento. Então, querido, nada que você passa de ruim no corpo de Cristo, que o Espírito Santo de Deus não possa aproveitar, não possa te tratar para algo proveitoso para a obra de Deus lá na frente. Nada. Todas as nossas experiências, amados, seja ela boas ou ruins, serve de conhecimento para nós instruirmos outras pessoas, outras vidas, para que nós não deixamos os nossos cair no mesmo erro que nós. Isso é amadurecimento, querido. Isso é amadurecimento. Agora eu quero para encerrar aqui, eu quero trazer para vocês aqui alguns textos da Bíblia que falam sobre isso, para que você possa guardar e refletir. O primeiro texto que nós já lemos é o de 2 Coríntios. Pegue uma caneta e anote, guarde aí. Você que está ouvindo aqui esse discipulado. 1 Coríntios 13:11, já li. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que significa? Que chega um tempo da nossa vida que nós temos que deixar as coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de nós estamos. Avançamos para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus.
Deixa aquelas marcas do passado para trás, deixa, irmão. Deixa as coisas negativas, aquilo que já aconteceu para lá, enterra aquilo para lá, deixa para lá. A partir de agora, a partir para frente, é vida nova, é um novo recomeço, é uma nova aliança diante de Deus, é um novo patamar de espiritualidade que Deus quer levar você. Então, Hebreus, anote aí, Hebreus 5, do 12 ao 14. Vamos lá, pode anotar. Hebreus 5, 12 e 14. Embora a esta altura já devessem, acho que é isso, acho que escreveram errado aqui. Essa altura já devessem ser mestres. Preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Meu Deus! Sabe o que essa palavra de Hebreus diz? E quando nós somos novos convertidos, novos na fé, nós não temos ainda o discernimento, a maturidade suficiente para discernir não só o que é o bem e o que é o mal nas coisas espirituais, porque ainda falta o que? O conhecimento, a prática, a experiência. Fácil, nós somos enredados por falsos profetas, os novos convertidos. Você não vê um falso profeta de uma seita conseguir influenciar uma pessoa, um novo convertido, um crente maduro, de anos, de experiência, de escola bíblica, instituto teológico. Você não vê. Por quê? Porque ele tem base. Ele tem conhecimento. Ele conhece as Sagradas Escrituras. Ele maneja bem a palavra da verdade. Então, é isso que está dizendo aqui, também nesse texto aqui. Então, uma criança é fácil de você enganar. Você pega um pirulito e diz, olha, vem aqui com o titio. Aí ela vem. Assim é uma criança, assim somos nós quando estamos novos no ministério. Nós ainda temos que ter ainda a maturidade suficiente para discernir as coisas espirituais, a intenção de coração errado, alguém que está querendo vir com malícia, com uma má intenção, para acabar com esse trabalho, para acabar com a obra de Deus. Então isso tudo são experiências que você vai ter ao longo do tempo. Amém? Hebreus 5, 12. Pegue isso e veja depois lá. Vamos lá. Hebreus 6, do 1 ao 3. Portanto, deixemos Hebreus 6, do 1 ao 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém, amado? Que maravilha, né? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. É o que o texto está nos dizendo, né? Nós temos que correr para essa maturidade, para ter já essas experiências com Deus. Vamos ver outra aqui. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou deste século, ou deste mundo, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, nós temos que falar o quê? De sabedoria de Deus, não com maturidade, né? Com maturidade, com seriedade, com responsabilidade, né? Não a sabedoria deste século, que é carnal e diabólica, diz a palavra. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 15 e 16, anote. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e a ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, querido, nós temos que ter a mente de Cristo. E quem é espiritual, que discerne as coisas pelo Espírito e pela palavra, a ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, se uma pessoa espiritual e ela está discernindo algo pelo Espírito e pela palavra, quem vai tentar dizer que aquilo não é de Deus? Porque quem conheceu a mente de Deus se aquilo está vindo de Deus? Você vai questionar a palavra? Não vai, né, amado? Como você vai questionar a palavra se ela está dizendo uma coisa? Então, se ela está dizendo que aquilo é aquilo. Amém? Isso só com essas experiências. 1 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Esse é o conhecimento, essa é a graça e esse é o conhecimento diante de Deus. Sabedoria, palavra, teologia, conhecimento, graça, favor imerecido, oração, unção, dons do Espírito, bom testemunho diante dos outros, uma pessoa carinhosa, amorosa, que transmite graça para outras pessoas. Amém? Vamos ver mais. Filipenses 3, 12 ao 16. Filipenses 3, 12 ao 16. Filipenses 3, 12 ao 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançaremos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Que maravilha, meu. Então, nós temos que deixar as coisas que para trás ficam, avançar para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação, atentarmos para o nosso chamado em Cristo Jesus e pensar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu. E se nós não temos esclarecimento, nós temos que pedir o esclarecimento e o conhecimento de Deus que Ele nos dá, para que a gente possa alcançar esse ensinamento de Deus. Amém? Tem muitas coisas aqui. Efésios 4, 11 ao 14. Efésios 4, 11 ao 14. A ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro por toda vento de doutrina ou por toda onda, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha que versículo, querido. Efésios 4, 11 e 14. Que versículo poderoso que fala justamente sobre essa maturidade. Para que não sejamos como criança levados de um lado para o outro, pelas ondas da tribulação, por ventos de doutrinas, certo? Pela astúcia de homens ímpios, né? Que nos induzem ao erro, que nos fazem errar. Então, nós temos que ter esse amadurecimento, querido. Então, esse amadurecimento que nós temos que procurar. É maravilhoso, né? Tiago 1, 2 ao 5. Meus irmãos,
Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, querido, Tiago está falando aqui nesse versículo aqui, que o passar por provações é motivo de grande alegria para o Senhor, porque as nossas provações, ela produzem a perseverança, produzem a fé e a paciência, e são por elas que nós somos exercitados e amadurecidos. Amém? Então, quando você estiver passando por uma prova, não fique blasfemando contra Deus, murmurando. Tente entender que, meu querido, isso é propósito de Deus. Olha, é interessante que quando Davi passou pela prova, ele não ficou questionando Deus, né? Depois que ele cometeu aquele erro, ele não ficou questionando Deus, ele enfrentou, ele pegou, pediu perdão para Deus, Deus perdoou, mas quando ele começou a ser provado por aquele erro, as consequências vieram, ele não se questionava, não se tornou um homem amargurado, não se tornou uma mulher amargurada, muito pelo contrário, ele tinha amadurecido o suficiente para saber que ele teria que passar por todas aquelas perseguições com resignação, com paciência, tendo a fé e a certeza que o Deus que ele servia era o Deus que ia dar o livramento, ia dar o escape, ia dar a vitória para ele. É isso que muitas das vezes falta para mim e para você, querido, esse amadurecimento, essa falta de paciência para entender que essas coisas elas vêm para nos provar. Colossenses 4,12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Temos que orar uns pelos outros, para que a gente possa chegar esse pleno amadurecimento das coisas de Deus. Então, querido, esse estudo, ele mostra muitas coisas para mim e para você. Já estou concluindo, tá? Vou começar a concluir aqui. E esse estudo, ele nos mostra, querido, que nós precisamos passar por essas provações, é o tempo que vai nos mostrar se alguém for, mas é muito interessante que nessa caminhada, para atingir esse amadurecimento, às vezes nós erramos, nós caímos, nós pecamos. Isso tudo, querido, são experiências, isso tudo são experiências com Deus. Você tem que voltar, você tem que perseverar, você tem que ficar na presença. Não deixe que teu coração se amargure com essas coisas, meu irmão. Volte para o centro da vontade de Deus. Isso é um processo que você está passando como filho amado. Eu coloquei aqui, separei aqui também os versículos aqui, que fala também, das repreensões que a gente às vezes passa. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Nós já falamos desses versículos todos aqui. Então, para concluir, é isso, queridos. Você ouviu um pouco de maturidade. A maturidade espiritual, ela vem ao longo do tempo. Agora, precisamos concluir da seguinte forma, que o que é que nós precisamos saber? Que eu e você precisamos perseverar. Não olha para a direita nem para a esquerda. Segue em frente. Segura na cruz, querido. Segura na cruz. E caminha e prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você vai ver escândalo. Você vai te decepcionar. Você vai ter experiências negativas, mas você vai ver muita coisa boa. Deus vai derramar muita graça, muita unção. Não olha para nada, olha para Cristo, para o alvo. Não, a Bíblia diz que a raiz de amargura
ela contamina muitos, a todos, está lá em Hebreus, não sei se é no 12 ou no 13, ela contamina. Então a raiz de amargura, o que é? É um dardo que penetrou em você, e esse dardo agora está destilando veneno, ele está matando você por dentro, é uma falta de perdão, é uma amargura, e isso é um veneno que está te matando aos poucos, vai te matar, vai matar você no seu casamento, vai matar você na empresa onde você trabalha, vai matar você no ministério que Deus te colocou, vai te matar onde você estiver, vai te matar, não só você, mas vai contaminar muitos que estão ao teu redor. Então, querido, não permita isso. As nossas armas espirituais não são faca, teçado, revólver, não são para provocar morte em ninguém, não são açoites da língua, não. As nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez ou todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Então as nossas armas são o quê? Oração, súplicas, jejuns, clamor, perdoando e sendo perdoado, abrindo o coração, amando as pessoas, tratando as pessoas com dignidade. Não importa se você não vai receber isso, que comece por mim, por você. Amém? Houve uma queda de energia e caiu a energia. Por isso, querido, prossiga, caminha, não abandona, não deixa que ninguém tire a tua coroa, ninguém roube a tua coroa. Prossiga para o alvo, para o prêmio. Você, novo convertido, nova convertida, você tem um caminho lindo, tão maravilhoso para a vida eterna. Deus te chamou com um propósito. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Quando você estava ainda em substância informe, o Senhor já te conhecia. Até quando as palavras ainda não saíram da tua boca, o Senhor já conhecia todas elas. E todas elas estão contadas no livro do Senhor. Você não nasceu de algo aleatório. Você é um propósito. Você é uma dádiva de Deus aqui na terra. Viu, meu irmão, minha irmã? Cresça na graça e no conhecimento. Deus vai te usar como uma trombeta, como uma atalaia nessa terra, como um homem e uma mulher, como instrumento de Deus. E não deixa, querido, que nada roube a tua coroa. Essas experiências ruins que você possa estar vivendo, que você já viveu, ou que um dia você pode ser que você possa passar por isso. Não deixe que elas afastem o teu amor a Cristo. Paulo dizia: nada me separará do amor de Cristo, nem tribulação, nem dor, nem a profundidade, nem a altura, nada me separará do amor de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, ela possa ficar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua cabeça. Que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja contigo. Meu irmão, fica na paz, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus. Um abraço a Eli, um abraço ao Armando, um abraço a Edmilson e a tantos outros irmãos que estão acompanhando esse estudo bíblico que Deus me inspirou para pregar. Eu digo para vocês, querido, eu, Josivaldo, não presto para nada sem o Espírito Santo. Sou dependente completamente do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. Sou escravo, sou servo, eu preciso, eu suplico. Tem vezes que eu estou aqui em casa, eu me prostro, eu me jogo e clamo, porque se eu sinto que o Espírito não está em mim, eu sinto que estou frio, eu já vou logo para me ajoelhar, para orar, para gritar, clamar. Porque sem Ele eu não sou nada. Não sou nada. Sou um miserável, pobre, cego e nu. Então preciso de Deus. Estou aprendendo ainda com Ele. Muita coisa que eu aprendi foi com meus próprios erros. E tento me tornar sábio, porque sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então estou tentando ainda, estou na caminhada, estou prosseguindo, estou no alvo, estou na busca, no ré do pé da presença do Senhor. E que Deus possa te conceder a graça de também permanecer firme. Um abraço à minha irmã Simone. Deus abençoe, meu irmão. Quero orar pela irmã Simone. Deus abençoe. E Deus guarde, meu irmão. Te dê a tua saúde, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Quero agradecer a todos os irmãos, a oração. Estamos também no clamor da meia-noite. Estou tendo dificuldade com cabo, porque às vezes vou ver se eu consigo, irmão, comprar uma câmera para o meu computador. Porque às vezes o sinal acaba no meio da mensagem. Aí eu continuo orando, mas poxa, as pessoas querem ouvir, querem ouvir a palavra. Então eu tenho que comprar um cabo novo para colocar aqui no celular, na câmera, e comprar uma câmera nova. Então
O seu irmão ele está meio quebrado, mas eu creio que Deus vai prover. Em nome de Jesus, tem que ter fé. Nós temos fé em tudo. Deus ele dá jeito para tudo. Amém, amado? Então, beijo no coração de você. Você fique com Deus. Não desista do teu chamado. Deus abençoe. Eu quero orar. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Deus do nosso Senhor Jesus, quero te pedir nessa tarde, meu Deus, esse homem, essa mulher, que ouviu essa palavra, meu Deus, pessoas que talvez estejam passando por momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, talvez isso eu creio, meu Pai, eu creio que é só por um momento, são experiências que ele ou que ela estão adquirindo para forjar o seu caráter cristão, a sua maturidade, para fazer com que ele, com que ela volte para Cristo, volte para o centro da vontade. Meu Deus, que ele volte para o centro da vontade de Deus, para o propósito de Deus. Abençoe a caminhada desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. Abençoe essa família, abençoe esse pastor, meu Pai. Os ministérios pastorais. Abençoe as famílias que estão sendo açoitadas, meu Pai. Repreende todo espírito de divórcio, de desunião, de desamor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajuda as famílias, meu Pai, ajude os ministérios, Senhor, aqueles obreiros, meu Pai, que caíram, meu Pai, que pecaram, que estão afastados, traz de volta, Senhor, traz de volta, coloca o amor, meu Pai, a perseverança, os novos convertidos, Senhor, aqueles que já estavam ali tristes, porque viram coisas, ouviram coisas, Senhor, já ouviram essa palavra, entenderam, meu Pai, que Deus precisa, que Deus conta com o seu chamado, que Deus conta, meu Pai, com a sua fidelidade. E agora eles estão se aliançando de novo contigo, Pai, e vão prosseguir para a caminhada. Pai, vão ser líderes que vão fazer a diferença, vão ser líderes íntegros, retos e tementes a Deus, que se desviam do mal, Senhor. Vão impactar Belém do Pará, essa nação, Pai. Vão ser pessoas cheias do poder da graça, com integridade, com fidelidade, com inteireza de coração, meu Pai. Jovens cheios do teu espírito que vão saquear o inferno, meu Pai, que vão fazer a diferença nessa terra. Meu Deus, abençoe, capacita, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que estão afastados, traz de volta, meu Pai, para a tua casa, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aos que estão doentes, Pai, visita agora, visita meu pastor Antônio, visita a irmã Simone, visita todos os irmãos, meu pai Odivaldo de Andrade Oliveira, meu Pai que está passando por essa luta, meu Pai, vai trazendo a cura, meu Pai, a todos os pedidos de oração, meu Pai, que estão aqui, Senhor, vai abençoando a todos aqueles que estão enfermos. Eu repreendo agora o espírito de enfermidade e profetizo a cura em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, vai tocando agora, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Fique com Deus.